Olá amigos, sou Wagner Franco. Não se esqueçam de curtir nossos vídeos, se inscrever em nosso canal, deixar seus comentários e compartilhar. Algumas inverdades são contadas sobre a Revolução de 1964. De fato, ela se deu há exatos 55 anos atrás, no dia 1º de abril, e não no dia 31 de março, como conta a história. No dia 31 de março, João Goulart e Leonel de Moura Brizola deixaram Brasília em direção a Porto Alegre, após alguns dias de planejamento e de agitação, em que queriam transformar nossa república em um regime comunista, nos moldes da Revolução Cubana, com o apoio da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso demonstrado através da forte ligação destes personagens com o Partido Comunista Brasileiro. De outro lado, tínhamos a resistência, que começou uma campanha que foi liderada e pertenceu exclusivamente aos civis, que aos milhares saíram às ruas das principais capitais do Brasil, em passeata no que eles chamaram de Marcha da Família com Deus pela Liberdade, liderada por governadores estaduais, pela mídia e, sobretudo, pela população. Os militares, após a pressão do povo brasileiro e após a fuga de Leonel de Moura Brizola e Jango para o Uruguai, e somente após o breve governo de Ranieri Mazzilli e do Congresso decretar vago o cargo de presidente, que os militares então assumiram o poder. Mas já se perguntou por que o meio acadêmico e a mídia condenaram e ainda condenam o que eles chamaram de golpe? Este dito golpe, que vitimou pouco mais de 300 pessoas ao longo dos 21 anos de regime militar, e só estou falando de um dos lados, pois do outro lado das forças de segurança pública também tivemos inúmeras baixas de heróis que combateram criminosos, terroristas, assaltantes e sequestradores, e contrariou a lógica de toda a grande revolução que matou milhares, a exemplo de Cuba, China e Rússia. Se compararmos com a atual situação do Brasil, em que no último ano morreram aproximadamente 60 mil pessoas em razão de crimes violentos, começamos a nos perguntar se realmente tivemos um golpe. Se mencionarmos os que foram presos em razão do regime militar, mais dúvida nos causa sobre esse fato, pois muitos dos criminosos daquela época são os mesmos que hoje são investigados, indiciados ou presos por crimes de corrupção, entre outros. Então sugiro a vocês que pesquisem. A Constituição de 1934, em seu artigo 113, número 36, e que foi repetida no artigo 203 da Constituição de 46, 3 classes não pagavam impostos. Isso mesmo, não pagavam impostos. Sabem quem? Escritores, jornalistas e professores. Quando os militares assumiram o poder, fizeram uma emenda à Constituição de número 9, em 22 de julho do mesmo ano. E com a intenção de trazer a igualdade de direitos, acabaram com este privilégio. Por mais de 30 anos, estas classes nada pagaram de impostos. Se eu tivesse esse benefício hoje, eu teria um carro zero ou faria 2 viagens ao exterior todos os anos. Entendeu? Porque muitos não sabem da história verdadeira. Essas classes não tinham e não têm interesse de contar a verdade. No fundo, foi puro revanchismo, luta pelo poder e por dinheiro. Ainda que pese que muitos morreram nessa fase de nossa história, e por isso rogo a Deus que acolha a cada um deles, perdoe seus pecados e conforte seus familiares, a história só foi contada por um lado. E é preciso, e chegou a hora, que todos saibam das reais razões daquele movimento. Alguns dizem que não podemos saber como seria se tivéssemos no Brasil uma ditadura do proletariado, um regime comunista. Eu discordo. Basta que olhemos ao redor e no fracasso de todos os países comunistas no mundo, sobretudo de nossas vizinhas e tão sofrida Cuba e Venezuela. O resto é o resto. São mentiras contadas por quem perdeu. Um grande abraço, força e honra.